Boa noite, você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Patrimônio Preservado, podcast que eu faço trazendo pessoas incríveis que conhecem tudo sobre planejamento patrimonial, planejamento sucessório, para bater um papo conosco. Se você está me escutando no Spotify, seja muito bem-vindo. Acesse minhas redes sociais que estão aqui no conteúdo aqui do podcast. E hoje eu tenho uma figura muito bacana, um advogado sem reparo, assim, na parte de Santos, ali, Baixada Santista. Eu arrisco dizer que é a pessoa que mais conhece planejamento patrimonial e planejamento da família, fora que é uma pessoa agradabilíssima, um ser humano maravilhoso, um amigo pessoal que eu tenho, que tive o prazer nessas andanças aí de planejamento patrimonial, de planejamento acessório, de angariar, que é o Dr. Tássio Coutinho, advogado de Santos, deixa eu chamá-lo aqui. Meu amigo, muito boa noite, muito boa noite. Doutor Alex, que alegria poder vê-lo, poder conversar contigo. Verdade. De verdade, é uma satisfação e eu já vou confessar uma coisa, viu? Andei com muito ciúme aí, que eu vi muito podcast seu, eu falei, poxa vida, quando é que ele vai me chamar para bater um papo? Afinal de contas, papos de alto nível, verdade. Impressionante, eu vi muita conversa sua e, olha, parabéns, viu? Parabéns, está realizando um trabalho sensacional aí na sua região. Muito obrigado. E assim, o nosso bate-papo também vai ser muito gostoso, como todas as conversas que a gente sempre tem, né? Acaba aprendendo muito com você. Você é um cara que sabe muito de planejamento. E eu vim agora de uma palestra, né, para captação de clientela, e eu escutei muitas objeções, muitas pessoas que têm ideias equivocadas sobre planejamento sucessório. E nas nossas conversas, eu me liguei, tipo assim, eu tenho que trazer o Tássio para cá, porque é um cara que sabe explicar isso como ninguém. Então, eu tenho certeza que as pessoas que vão nos escutar, que não conhecem ainda sobre planejamento patrimonial, elas vão se interessar em escutar o Tássio. Lembrando que os contatos, se você é de São Paulo, Santos, Baixada Santista, os contatos do Dr. Tássio Coutinho vão estar na descrição desse vídeo. Não perca a oportunidade de entrar em contato com ele. Com certeza é uma pessoa que vai poder, aí nessa área de São Paulo, no estado todo, melhor dizendo, poder lhe auxiliar, poder lhe fazer as instruções necessárias para você preservar seu patrimônio. Eu soube que você estava com um caso interessante aí de holding. Como é que foi esse negócio aí? Veja, você iniciou falando a respeito de objeções, né, em relação à holding familiar, né, ao planejamento patrimonial da família. O que acontece? Eu tenho a impressão que esse assunto, recentemente, ele se tornou muito, muito amplo e muita gente começou a querer pegar carona numa área do direito, numa esfera do direito que ainda não é muito explorada, não era muito explorada. Isso acabou trazendo muitos curiosos. Tem uma questão que nós temos que levar em consideração, que no Brasil nós temos cerca de 1.200.000 advogados. São cerca de... um advogado para cada 185 habitantes. Então, veja a luta que é para o advogado ter uma clientela, poder sobreviver tranquilamente a respeito do seu trabalho e tal. E tem muito caso que são insignificantes os honorários. E as pessoas acabam vendo vídeos de outros colegas falando sobre o planejamento patrimonial da família e acham que, vou me aventurar, vou fazer isso aí, assiste um curso, assiste uma palestra, assiste alguma coisa, eu vou trabalhar com isso. Quando na verdade, o planejamento patrimonial da família, a gente tem que ter conhecimento e tem que transitar por inúmeras áreas do direito de família, direito empresarial, direito civil. Então, tem muita coisa que a gente tem que estar atento para poder realizar um trabalho condizente e adequado para os clientes. Eu acho muito temerário, muito temeroso também qualquer advogado simplesmente, ou contador, tem até pessoas que não têm a formação nem na contabilidade e nem no direito, que estão se aventurando em realizar holdings, pegando modelos e tal, e eu acho que isso pode ser muito perigoso para as famílias, pode gerar
quem vai acabar respondendo por algum problema, por algum equívoco, são os proprietários dos bens, né? Da empresa que vai ser constituída, tal, seus responsáveis. Então, da mesma forma, o esforço que nós temos feito aí, os advogados que, de fato, têm conhecimento sobre o planejamento patrimonial da família, que fazem vídeos, que fazem os esclarecimentos, que colocam pontos cruciais a respeito do sistema de planejamento patrimonial, em relação a como são os impostos, se tem ITBI, se não tem ITBI, quanto que vai ser ITCMD, eu acho que isso acaba trazendo um reflexo muito positivo. A gente tem tentado fazer mais e mais vídeos, mas está difícil por conta do excesso de trabalho que nós temos. Então, eu não posso pedir para que ninguém no meu escritório faça vídeos. Na verdade, eu mesmo tenho que fazer, que possuo o domínio. Aqui no Rio, eu tenho verificado que existe realmente uma... outro dia até me perguntaram se... esse negócio de holding é modinha. Não é modinha. É porque tem muita gente que, por conta até da crise da pandemia, né, da coisa da periculosidade, muitos falecimentos, muitos óbitos, a possibilidade ainda existe, porque tem várias variantes do vírus, as pessoas estão despertando mais para essa coisa do que fazer com o seu patrimônio. E aí, realmente, para algumas pessoas, isso vira um trem da alegria, né? As pessoas entram achando que tudo é fácil, tudo é tranquilo, tudo é barato. Uma coisa bem interessante que eu já tive a oportunidade de ver aqui é gente fazendo holding cobrando 2, 3 salários mínimos para fazer um planejamento patrimonial que, assim, só de despesas para fazer o planejamento é muito mais do que isso. Porque tem questões também... Tem questões também que muitas vezes nós precisamos de auxílio de colegas que estão em outro estado, que a pessoa tem bens em outro estado, etc. Nós precisamos ter uma correspondência, que é algo que nós podemos fazer com absoluta excelência. Por exemplo, meu correspondente aí na sua região é você mesmo, né? Ia ser quem, afinal de contas. Então, aquela parte em que você mencionou de um caso interessante, eu fui procurado por um professor meu de faculdade, que é uma pessoa esclarecida, que vai passar por uma cirurgia agora, e ela me procurou porque está preocupada em fazer a sua holding. Alguém que é voltado ao direito, que era concursado, tá, hoje é aposentado, e recebeu uma indicação. Por quê? Por conta dos vídeos que nós colocamos. Quem me indicou para ele é alguém que eu conheço muito pouco, mas que teve acesso a um dos vídeos. Mas o conteúdo chegou de maneira adequada. E o que a gente precisa fazer para trabalhar numa esfera extrajudicial, que não traz transtorno para nós, profissionais, e ainda é possível se realizar um bom trabalho para as famílias, é ter a qualificação e estudar pra caramba, rapaz. Isso aí é impressionante. Por isso que os aventureiros, eles acabam causando um pouco de prejuízo, né? Que as pessoas estão achando que isso é um procedimento simples, uma coisa que não tem nenhuma complexidade. E é interessante que, assim, tem gente que coloca em risco um patrimônio de uma vida inteira, né? Justamente. Com aventureiro, com pessoas que não produzem conteúdo, pessoas que não estão forjados aí no dia a dia, né? Exatamente. É muito pitoresco isso aí. Nas minhas palestras, eu tenho visto o pessoal mais curioso sobre o assunto. Agora, o brasileiro ele tem essa questão de não gostar de falar de morte, né? É a primeira coisa que eu vejo muito claramente. Quando tu começa a querer falar não, mas quando você não estiver mais aqui, o cara, opa, como é que é isso? Isso é uma mentalidade muito diferente do americano, do europeu, que não tem essas preocupações, né? Aqui no Brasil, a gente tem duas certezas, né? A primeira delas é a morte, e a segunda é que o imposto vai aumentar. E olha, a maioria das pessoas tem mais certeza de que o imposto vai aumentar do que a morte vai chegar. Então, isso é algo que a gente tem que ressaltar bastante para as pessoas. Eu, quando faço as holdings para pessoas que são já conhecidas há muito tempo, conhecem
jeito descontraído, tal, a gente pode falar com um pouco mais de naturalidade e brincar um pouco, né? Então, mas são essas certezas que nós temos. O imposto aqui em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro já está uma progressividade em relação ao ITCMD até 8%, né? De isenção até 8%. Aqui em São Paulo, ainda o limite máximo é de 4%. Mas já está lá na Assembleia Legislativa de São Paulo a proposta para se aumentar também progressivamente até 8%. Eles acham que vão criar com isso uma justiça social, quando na realidade eles vão de novo sobretaxar pesadamente a classe média, a família da classe média. Porque o bilionário já não paga o imposto mesmo, ele já tem as suas holdings preparadas, suas holdings feitas, ele já tem acesso à informação há muito tempo. E vai sobrar para o cara lá que tem, coitado lá, juntou a vida inteira de trabalho, um patrimônio, digamos aí, de 2 milhões, 3 milhões, o que é um apartamento? Um bom apartamento, 2 apartamentos, 3 apartamentos, talvez aí. E como se essas pessoas fossem milionárias. Elas são milionárias, se você fizer traçar um comparativo, poxa, com quem vive numa situação praticamente de penúria, aquele que vem no almoço para pagar a janta, esse tipo de coisa. Mas um profissional liberal que trabalhou a vida inteira, construiu um patrimônio e não é um milionário, ele só tem cerca de bens em torno de 2 milhões, tal, ele vai ser sobretaxado, vai ser taxado num patamar de 8%. Fora aquelas ideias malucas lá de chegar a 20% para dar o CDE e tal. Coisas que as pessoas têm que ter essa informação, tem que ter essa prevenção. E aí, às vezes, a gente passando isso, de afogadilho, acabam tratando com um profissional que não tem a qualificação e coloca em risco a segurança familiar. Esse é o maior risco, né? As pessoas elas têm que, pelo menos, fazer uma verificação, que hoje também é tão simples de você verificar, por exemplo, se o advogado ele já se comunicou de alguma forma com ela sobre esse assunto. As pessoas falam assim, você está falando de redes sociais. Não necessariamente. Se esse advogado, por exemplo, já tem alguma publicação, se ele já falou isso em uma palestra, seja presencial, seja online, se já botou a cara, porque assim, o picareta, ele vai querer falar só com você. A pessoa que... Opa, boa noite, Daisy. A pessoa que realmente não sabe o que está fazendo, ela fala às claras, ela tem conteúdo. Né? Isso é que é bem interessante. Então, veja, é importantíssimo que transmita confiança. O cliente chega a perguntar como é que vai funcionar, como vai ser o sistema, o que eu vou fazer com o meu bem, o que eu vou... Um dos primeiros que eu nunca esqueci isso, uma das primeiras pessoas que eu atendi lá atrás, rapaz, já há alguns anos, a primeira que ele me perguntou... E boa noite, doutor Jefferson, o pessoal está entrando aqui no podcast, isso é bom. Opa, isso é bom. Temos amigos aqui. Então, uma questão bem interessante, que foi uma das primeiras perguntas que me fizeram já há bastante tempo atrás, assim, construí o meu patrimônio todo, tal, estou com os 2 filhos casados, e não sei o quê. Eu não acho justo, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer, tal, minha esposa também, eu construí meu patrimônio, aí os meus filhos vão herdar o patrimônio, aí, eu não quero que eles tenham problema com a esposa deles, são 2 filhos homens, né? São casados e tal. Assim, porque eles vivem muito bem, está todo mundo muito bem, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E essa parte é que ela é importante. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou ter um custo para realizar o meu sistema de holding, o meu planejamento patrimonial. Sim, você vai ter um custo. E esse custo vai te trazer tranquilidade. Não há comunicação na herança, mas haverá necessidade da anuência, no caso de uma urgência, para ter que vender, e você não sabe como é que vai estar a situação do casal. Aquele filho que está casado com uma moça, tal, de repente eles estão num processo de divórcio, estão numa briga, alguma coisa, você tem que vender com uma urgência, e aí você já imagina a pessoa pedindo algo, casado, pedindo um benefício para poder anuir um contrato, alguma coisa, né? É bastante...
O planejamento patrimonial da família, ele impede, ele traz a segurança por conta da incomunicabilidade, até impenhorabilidade a gente pode tratar, né? Também tem essa possibilidade. O engraçado é que, assim, se a gente parar friamente para pensar, é porque o brasileiro ele tem essa dificuldade de pensar na morte. É uma pena. O que acontece? É uma despesa que tu vai ter. Porque o inventário, se você não fizer nada, você vai ter. Então, quando é muito comum quando o cliente ele me aborda e fala assim, é caro ou é barato? Assim, olha, você está olhando isso aí pelo viés equivocado, que eu reputaria para você que é o menos importante. Porque esse valor maior, inclusive, a sua família vai pagar. Porque quando você não estiver mais aqui, se não for feito nenhum tipo de planejamento, você vai incorrer nessa despesa. Então, assim, o que é mais importante para você agora? É você organizar o seu patrimônio como você quer. Que aí entra um pouco o que você falou. Eu tenho casos aqui no escritório que ia tudo bem com a família, até ter que dividir o patrimônio quando o patriarca morreu. Aí começa. Irmão não fala com irmão, filho não fala com filha. Começa o blá, 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 aquela esposa, aquele genro, aquela nora, que era bacana, que era legal, começa não, tem que puxar a sardinha para os meus filhos. Começa a dar ruído, né? Aí você começa a ter problema, né? Eu fiz um atendimento semana passada de uma pessoa, numa sessão de viabilidade, que ele tinha um patrimônio, seu nome, eu posso estar enganado, tá? Porque a cabeça não anda muito boa. Eu acho que ele tinha tipo uns 9 ou 10 milhões em investimento, fora patrimônio imobiliário. Sim. E aí eu conversando com ele, eu entrei no assunto da família dele. Falei assim, seu fulano, e aí, como é que são seus filhos? Eu falei, não, são casados, mas a minha filha e o meu genro estão desempregados atualmente, eu que estou ajudando. Assim, a coisa é meio complicada. Eu falei, então o senhor entendeu que o senhor tem uma... Não por maldade, mas o senhor tem uma bomba relógio aí que o senhor está armando para sua família, né? Porque se nada for feito, quando isso aí estourar, provavelmente seu filho vai parar de falar com a sua filha. Porque ela vai vir com toda a sede ao pote, porque está precisando, e não é por maldade, não. Assim, nas situações que eu vi no escritório, nenhuma família que se rachou porque os entes eles são imorais, são safados. Não. Necessidade. Mas tem de tudo, né? Também tem de tudo. A gente tem que levar isso em consideração também. Na entrevista que nós fazemos com as famílias, a gente sabe que tem pessoas que têm desvio de personalidade. Não que aquele patriarca, matriarca tenham, poxa vida, alguma culpa sobre isso, mas a realidade da sociedade ela é outra. Existe de tudo no mundo, né? Então, a gente tem que abrir o jogo, a conversa tem que ser muito franca, tem que questionar e perguntar, como é que funciona lá? Essa situação. Um desempregado lá, estão desempregados. Na hora que bater a necessidade, de verdade, vai começar a haver conflito, e eles vão ter ali a pressa. Porque na hora que vai fazer inventário, vai ficar tudo parado. E aí? A fome bate, as contas vencem, vai ter que começar a pedir alvará para poder vender bem, etc., para poder começar a transitar dinheiro, e isso gera conflito na grande maioria das vezes, né, doutor? E o pior é que se você parar para olhar o pessoal lá fora, um americano, um japonês, um francês, um alemão, o que ele tem, qual é a percepção que eles têm lá? Que isso eu acho muito bacana. O cara olha e fala assim, peraí, para que eu vou fracionar esse patrimônio? Deixa eu colocar quanto mais patrimônio possível dentro de uma linha de produção para que eu viva dos frutos desse patrimônio. Sim. Então, esse cliente, por exemplo, falei para ele, olha só, fazendo um planejamento patrimonial correto, tem grandes chances dos seus filhos serem sustentados pelo patrimônio que o senhor vai deixar, sem precisar mexer em nada, só com os frutos desses investimentos, aluguéis dos imóveis. Então, assim, mas se eu deixo tudo na mão, cada um pega o seu, filho, vai embora.
esse patrimônio vai embora. Vai embora. É notório, é muito interessante. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava conversando sobre uma peculiaridade que tempos difíceis produzem pessoas fortes e tempos tranquilos produzem pessoas fracas. Então, o que acontece? Regra geral, você pega uma família muito abastada, os filhos eles têm mais dificuldade de tocar o negócio. Não é uma coisa comum. Não é uma coisa comum, a não ser que ele seja preparado, né? Se o pai realmente, olha, vou preparar esse cara para continuar nos negócios da família, que isso também não é muito comum. As pessoas elas não são tão preparadas. Então, aí entra aquela coisa que a gente sempre fala, que é avô rico, pai nobre e neto pobre, porque ele vai deixando para o inventário vai comendo o patrimônio, quando chega no neto não tem mais nada. O Brasil não passou por guerras, calamidade de destruição, etc. Vai com uma tropinha ou outra que saiu aqui foi ali, pô, não se compara ao que aconteceu na Europa, ao que aconteceu no Japão e tal. Então, muita guerra. Então, esse pessoal ele tem muito mais força. Mas americano, cara, anunciando não está numa guerra, cara. É completamente diferente a forma de enxergar as coisas, né? Aqui a coisa sempre foi muito mais tranquila. E tem pessoas aqui no Brasil, o pessoal utiliza como planejamento patrimonial, sabe o que é um planejamento para a morte? É comprar uma campa num cemitério, comprar um lóculo num cemitério vertical. Pô, eles fazem isso, mas não pensam em algo que é muito mais importante, Imagina, há um falecimento de um pai, de uma mãe, e aí, além de ter que correr atrás dessa parte aí da despedida, etc., ainda depois tem que fazer um inventário. Quantos anos vai levar o inventário? E aqueles inventários que estão aí presos num processo, num fórum, no tempo de pandemia, alguns andavam, outros não andavam, e as famílias ali precisando desenrolar aquilo para poder sobreviver, que muitos perderam emprego, muitos perderam... Poxa vida! Aquela hora que você falou a respeito da pandemia, eu perdi 3 clientes que eu estava atendendo para a realização da holding. Não deu tempo. Perdi 3 clientes que estavam lá separando a documentação para a gente poder realizar o planejamento patrimonial da família. Olha que tragédia que aconteceu com essas pessoas. Poxa, isso é extremamente grave. Você fica completamente vendido. E aí, hoje, a pandemia já está, obviamente, mais sob controle e tal, mas agora vem um imposto que vai aumentar. Bem. E aproveitando esse gancho, é muito comum também me perguntarem, e eu queria saber sua opinião, porque eu tenho uma opinião bem precisa sobre isso. Existe limite de patrimônio mínimo para fazer holding, na sua opinião? Veja, eu converso vários amigos aqui que são advogados em Santos, amigos meus lá desde a infância e tal, alguns deles acham que sim, que acham que a coisa é mais voltada para quem é mais abastado, para quem é rico e tal. Eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que a pessoa da classe média todos têm que fazer. Se a pessoa tem um imóvel, só tem lá, sei lá, um pequeno imóvel, eu acho que ela já começa a ter a percepção de que pode precisar. Então, tem que verificar se a pessoa tem realmente condição de cumprir com os custos que a holding gera, principalmente pela sua abertura, pela sua manutenção e tal, mas, em princípio, eu acho que todo mundo que tem bem precisa de um sistema de planejamento patrimonial da família. Obviamente que a gente tem que analisar a composição familiar, a composição do bem e tal, mas, a princípio, eu acho fundamental que as pessoas tenham, porque senão elas vão perder o bem. Aquela que só tem aquele pequeno imóvel lá, ela certamente vai perder o bem. O camarada lá, a família tem um imóvel, 2, 3 filhos, alguma coisa assim, e aí, se não tem dinheiro para ter um inventário, tem que pagar o ITCMD sobre o valor atual de mercado. E, às vezes, as pessoas não têm
dinheiro para custear. E aí acontece o quê? Então, no final, acaba perdendo o imóvel mesmo. Né? Acaba perdendo imóvel. Aquela velha máxima, o seu filho pode descer de classe social, isso é realidade. Vai sair de um bairro razoável, vai ter que passar para um local mais afastado, vai ter mais problema de condução para trabalho, vai uma série de situações. Então, é um problema social que gera, né? Eu tenho uma visão também que complementa a sua, que é aquela coisa seguinte, por exemplo, a idade desse seu cliente que você falou, que vai fazer a operação. Para ele, qualquer patrimônio que ele tenha vale a pena fazer, porque ele já está no final da parábola. Se você está... se você é mais novo, às vezes você não vai ter tanto benefício financeiro ao longo do tempo por conta dos custos. Mas você sempre vai ter o benefício da organização, da proteção e do planejamento sucessório, que isso não tem preço, e não tem preço mesmo. Não tem. Não tem preço mesmo. Paz. Exatamente. Então, no final das contas, eu acho que não tem patrimônio mínimo. Olha, pergunta da Milka. Vamos responder pergunta aqui agora no podcast. Esse sistema após feita a sucessão, nesse sistema, o filho falece antes do patriarca. Como ficaria essa situação? Esclareça algumas situações. Obrigada. Quer responder ou eu respondo? Não, eu posso responder. Veja, eu nem sei se está conseguindo. Não enxergo, eu não tenho acesso. Mas não tem problema, não. Então, olha só, a pergunta dela é o seguinte. Como é o nome dela mesmo? Milka. Milka Carron Holding. Faz o sistema, só que o filho falece antes do patriarca. Como é que fica a situação? Veja, o sistema ele pode ser... Ele é criado de uma maneira que ele pode voltar para trás, pode rever, pode mudar contrato, uma série de coisas. Todo o controle fica lá com os patriarcas, com os verdadeiros os donos do imóvel, que seriam os pais, no caso. Né? Então, nesse caso aí, faz uma reversão e reorganiza o patrimônio, porque todo o controle vai permanecer com os pais, no caso, né? Que seriam os proprietários do imóvel. Na realidade, essa técnica, né, de reversão, ela até está naquela... um dos muitos pilares de segurança que nós colocamos nos contratos sociais. Né? Além da reversão, tem comunicabilidade, imperabilidade, inaliabilidade, que é para dar segurança para o patriarca de que ele não vai ser passado para trás pelos filhos, para fizer o planejamento, e tem todas aquelas cláusulas societárias para dar o controle da holding para ele. Né? Então, assim, não só o filho não vai para o inventário do filho, ou seja, não passa para o neto dele se ele não quiser, porque ele pode deixar, e aí passa para o neto. Mas como ele tem um controle bom da nora ou do genro sobre a posse do patrimônio dele quando o filho ou a filha não estiver mais aí. Né? Essa é a importância de conversar com um profissional que, de fato, tenha conhecimento sobre o assunto, não um aventureiro lá que fez um cursinho de uma semana e acha que é o rei da holding, né? Então, não é bem assim que a banda toca. A gente está mexendo com um patrimônio familiar que, às vezes, demorou anos para ser construído e pode colocar a família em maus lençóis, inclusive com problemas fiscais graves, às vezes até... envolvendo aí parte criminal e tal. Então, é muito importante ter acesso a profissionais que tenham, de fato, conhecimento sobre o sistema, como ele funciona. Não precisa nem muito longe. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 2 episódios que eu vira e mexe, eu ainda tenho que tentar resolver para clientes, que antigamente aqui no Rio de Janeiro se vendia a holding imobiliária pedindo para elas a imunidade de TBI na integralização dos bens, e aí depois vinha o município autuando e multando, e aí a pessoa vinha com uma execução fiscal, às vezes, muito vultosa, no escritório, e eu ficava, olha, não tem jeito. Boa noite, Ricardo, não tem jeito. Não vai ter jeito, vai ter que pagar. O máximo que a gente consegue é um parcelamento. Até agora, o STF mudou esse entendimento, dizendo que não incide TBI, mas isso ainda está uma briga boa. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não tem isso. E a outra coisa, aqui também no Rio de Janeiro, né,
o pessoal vendia a tal da blindagem patrimonial para ter problema. O cara tinha execução trabalhista, dívida tributária, dívida com fornecedor, e aí o pessoal pejotizava o patrimônio e achava que estava tudo tranquilo e gastava uma fortuna para fazer o sistema, porque também o advogado metia a faca, e aí continuava recebendo as mesmas penhoras, continuava perdendo patrimônio igual, só gastou... Vem de ilusão, né? Vem de ilusão. E a gente, poxa vida, essa questão do ITBI, por exemplo, muitas vezes, amigo, não quer ter problema, vai lá e paga o raio de ITBI. Olha o benefício que o sistema vai te trazer, olha o benefício que vai trazer para a tua família. Tem uma briga aí, ou então faz o seguinte, deposita em juízo, tal, entra com um mandado de segurança e daí não perde nada. Se perder o mandado de segurança, o dinheiro já está lá depositado e está tudo certo. Agora, querer ficar inventando fórmula mágica, eu pessoalmente acho que o ITBI não é devido. Eu pessoalmente penso isso. A Constituição Federal fala claramente e tal, mas eles querem cobrar a diferença de valor histórico para valor de mercado, valor venal e tal. Então, a gente, às vezes, tem que também usar a inteligência. Vamos trabalhar, dá para fazer, mas vamos seguindo esse caminho por aqui. Pagar o ITBI não vai ter problema nenhum, mas também há outras formas de se realizar o sistema sem ficar inventando fórmula mágica, ginástica contábil, porque isso aí está muito na moda agora, e essa conversa essa ginástica contábil, ela não me agrada muito, não. Eu acho isso bastante temerário. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho visto alguns profissionais dando orientações que eu reputo bastante temerárias, mas, assim, também não tem muito como... Tirando o nosso conteúdo que a gente produz, não tem muito como resolver isso. O que eu vejo é que, assim, as pessoas esperam uma fórmula mágica, né? Elas esquecem que elas moram no Brasil, né? No Brasil não tem fórmula mágica. Agora, tem como você preservar teu patrimônio para essas maluquices econômicas, para os riscos do teu empreendimento. É muito comum chegarem para mim e quererem, assim, uma coisa muito barata e uma coisa 100% segura. Eu falei assim, olha, o muito barato nunca vai ser 100% seguro. Holding, planejamento patrimonial e planejamento acessório é uma coisa muito mais barata do que o inventário. Certamente. Você já estanca um problema futuro. Sim. Você já vai estancar. Ó, amigo, não vai ter, porque tem o teu inventário, tá certo? Você e sua esposa. Aí os 3 filhinhos, aí tem o seu inventário. Quando você tem o outro inventário. Na hora que tem o teu inventário, já já divide metade dos bens, vai para quem? Vão para os filhos. Metade dos bens já tem o controle do filho. E se tem, por exemplo, aplicação financeira, etc., quem vai cuidar? Tem que pegar metade lá, passar para eles. Então, observa que a complexidade que o sistema gera, e ele já pode deixar tudo isso, pode prevenir todo esse problema futuro, né? Não, e fora que, mas, assim, é um sistema que resolve muita coisa, como a gente sabe, e a gente está falando aqui, já tem mais de meia hora sobre as resoluções que acontecem. Sim. E é um sistema que é muito mais barato que o inventário, mas não quer dizer que, no caso da pessoa, vai ser baratinho. Exatamente. Não é baratinho. E eu vejo muita gente que tem essa falsa percepção, né? De que não, então, baratinho. Não é baratinho. Se alguém estiver te cobrando para fazer uma holding baratinho, foge desse cara, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Nós temos um grupo aí de WhatsApp com colegas que trabalham com holding aí do Brasil inteiro, e há pouco uma colega ela citou algo que ocorreu com ela. Ofereceu lá uma consulta, etc., tal, e aí passou o preço, e aí a pessoa não realizou o pagamento, e fez a consulta para a elaboração de um croquis estrutural, de como ficaria o desenho da composição lá da holding familiar. Sim. E aí, com esse monte de profissionais que têm anunciado as holdings, ele achou que fez pela metade do preço, foi lá fazer. Aí
Depois vem aquela questão de ter que corrigir os sistemas que foram feitos. E aí E fica mais muitas caro. vezes não, e às vezes você, quando vai corrigir, já arrumou um problema no tamanho do molho, uma execução fiscal, alguma coisa que foi mencionada há pouco, que pode inviabilizar a família, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, é sempre muito bom conversar com você, mas nós já estamos com mais de meia hora. A gente já tem que dar aí as nossas considerações finais aqui do podcast. Eu só tenho que te agradecer. Lembrar de novo que quem estiver vendo e quiser falar com o Dr. Tássio, se você é de São Paulo, de Santos, aí do estado de São Paulo, e quiser se consultar com um cara que sabe tudo de planejamento patrimonial, os contatos dele vão estar aqui na descrição desse vídeo. Não deixa de entrar em contato. Agradecer o pessoal que apareceu no chat aqui, que esse podcast tem a novidade. Doutora Alessandra, doutora Milka, doutor Ricardo, uma galera muito boa aí, doutor Roberto, a doutora Deise, o pessoal aí, gente boa, que sempre comparece aí dos nossos eventos. Enfim, cara, deixa aí suas considerações finais aí para o pessoal. Só tenho te agradecer aí a sua presença, mais uma vez, com coisas muito importantes. Tenho certeza que o pessoal vai gostar desse nosso bate-papo. E, assim, você, como sempre, um cara muito competente. Eu vou te iniciar agradecendo, porque você sabe que eu estava com uma ciumeira tremenda, porque várias pessoas participaram desse podcast. Eu falei, pô, cara, meu amigo Alex, caramba, eu quero bater esse papo com ele, afinal de contas, uma alegria poder conversar com você. Nosso último encontro, que foi no Rio de Janeiro, foi sensacional. Tivemos um almoço lá, e logo em seguida, um dia após o lançamento da Comissão de Planejamento Patrimonial da Família da Barra, né? Primeira comissão da OAB. A doutora Alessandra Freitas está presente aqui no chat. Opa! Fiz uma entrevista com ela, inclusive, a doutora Ana Carolina Tedoli, que hoje é a presidente, né, dessa comissão. E tem novidade, talvez lá pelo dia 9, 10 de janeiro, talvez estejamos novamente aí no Rio de Janeiro. E aí... Opa, então não deixemos de nos falar para a gente almoçar, tomar um café, jantar. Exato, certamente isso vai acontecer. Então, o que eu com tanto trabalho que tenho tido, já com vários colegas aí de holding, nós tivemos muitos bate-papos tão agradáveis quanto esse de hoje. Eu confesso que eu estava sem tempo por conta do excesso de trabalho de poder participar, mas esse teu convite eu não podia recusar de jeito nenhum. A gente acha um espaço na agenda para poder conversar com um amigo tão competente, que conhece profundamente sobre holding e a nossa correspondência ela é mútua. Se precisar por aqui, eu estou à disposição e você sabe que vocês aí do Rio de Janeiro, quando eu precisar, a gente vai estar conversando. Sem dúvida, sem dúvida. Totalmente. Muito obrigado, pela oportunidade, Alex. Um abraço, meu amigo. Fique com Deus.